Olá, tudo bem com você? Eu sou professora Cristênia, professora de língua portuguesa, e hoje iniciaremos nosso processo de aulas, no ensino fundamental. Então vamos lá? Babado das férias. Nos primeiros dias de aula, você chegou com aquela timidez ainda, nesse processo de início de aulas, mas você já contou aquele babado? Então vamos lá? O que esse babado também pode contribuir para nossas aulas? Olha só, notícia. Uma notícia. Então, queira ou não, um babado, quando você vai contar um babado para alguém, contar algo para alguém, você também está fazendo o quê? Uma notícia. E essa notícia, ela pode ser através de redes sociais, jornais, televisão, dentro desse processo de conectividade que hoje nós estamos vivendo, a notícia é um processo também. E esse processo nós podemos utilizar na nossa aula. Então, olha só, eu vou fazer algumas perguntinhas para você. E eu quero que você, no seu caderno, você responda. O que podemos aprender sobre notícia? O que você já sabe sobre notícia? Então, você já escreveu alguma notícia? Quais os meios de comunicação você utiliza para ler notícias? Você já leu alguma fake news? Você já leu alguma fake news? Então, eu quero que tenha 5 minutos agora. Vocês terão 5 minutos para responder agora essa atividade, ok? Então, vamos entender como estruturar a notícia? Então, a notícia, ela é um gênero textual, jornalístico, narrativo e informativo. Então, se é um gênero textual jornalístico, ele vem do campo jornalístico midiático. E o narrativo, que eu vou narrar, eu vou contar algo. E informar algo também, que visa relatar um fato e transmitir informações sobre determinado tema. Então, qual é o tema? Qual é o assunto que você quer transmitir em uma notícia? Mas, para isso, eu tenho uma estrutura. Sabe aquelas pessoas que chegam e contam uma notícia para você e você não entende nada? Não, conta do começo. Não, repete. Porque eu preciso ter uma lógica. Como que é essa lógica? Olha só como que é essa lógica. A função da notícia é informar fatos atuais e de interesse social. Pode ser que seja uma notícia, né, de muito tempo atrás? Pode. Mas geralmente é uma notícia atual. A notícia também visa ser objetiva. Nada de ficar contando, relatando passo a passo, né, com muitos detalhes. Ela é direta. Apresentar o fato de maneira rápida. O texto deve ser o quê? Imparcial. Quando você está assistindo o jornal, o apresentador, ele vai transmitir uma notícia de forma imparcial, sem exagero, sem choro, sem sorrir. Então, assim, é de forma imparcial. Então, dentro de uma notícia, é somente a apresentação de TV? Não. Às vezes, você pode também, lá no teu celular, né, apresentar uma notícia. Então, a notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, mas que está presente no nosso dia a dia, sendo vinculada pelos principais meios de comunicação, seja nos jornais, meios televisivos, rádios, internet, dentre outros. E nós vivemos hoje nessa era de conectividade, né? O Facebook, Instagram, o WhatsApp. E para isso também, daqui uns dias, gente, o ano inteiro, vocês terão esse assunto sobre notícia. Aqui eu vou começar só a estruturar alguns pontos e depois o seu professor, a sua professora, vai poder, né, destrinchar melhor sobre as características, sobre a estruturação de notícias. Gente, é um conteúdo muito, muito amplo. Então, quais são as características de uma notícia? Então, a descrição e a narração. Então, eu posso descrever algo, eu posso narrar algo, eu posso... E essa narração é contar. Eu preciso contar, mas para contar, eu preciso entender o que eu vou contar, como eu vou contar, onde eu vou contar, qual é o assunto que eu vou contar e o que eu vou descrever dentro dessa narração, dentro dessa história que eu vou contar dentro da notícia. O uso da função referencial ou denotativa, ou seja, tem caráter com a verdade. Por isso que tem algumas notícias que são fakes, que são falsas,
né? Então, assim, é preciso ter cuidado com essas fake news. Sabe aquelas reportagens que você abre lá no Facebook, no Instagram, na internet em geral? E aí, de repente, tem aquela chamada, e aí te chama a atenção. E quando você abre, não tem nada a ver com aquilo que estava lá. Aí você fala, meu Deus, não tem nada a ver com a história, porque é uma fake news. Então, muito cuidado com esse processo de notícias. E também é uma característica de uma notícia a marca da impessoalidade, ou seja, o uso em terceira pessoa. Sempre eu não vou falar, eu fiz, eu faço, eu posso fazer. Não, ela é de modo imparcial. Sempre fala-se, falam, falaram. Então, de forma que utiliza tanto a terceira pessoa. Pode ser no singular? Pode. Também pode ser no plural, tá bom? Mas de forma imparcial. E o que mais que nós podemos aprender? O conteúdo direcionado para fatos e acontecimentos do cotidiano. E aí eu pergunto para vocês, quais são os fatos? Quais foram os babados que ultimamente aí permearam o seu dia a dia? E a predominância do discurso indireto. E a predominância do discurso indireto. O que é isso, um discurso indireto? Né? No decorrer do ano também você vai aprimorar sobre os discursos indiretos. Mas é de forma que eu vou esclarecer. Eu vou falar com mais clareza sobre um assunto. Eu não vou falar diretamente. Tipo, o homem morreu. Ok. Mas como? Onde? Por quê? Eu preciso colocar detalhes. E esses detalhes é que é o texto de cunho informativo. Sabe aquela resposta que alguém te dá assim, nossa, aconteceu lá na minha vizinhança, né, uma festa. E aí todo mundo olha para você, festa? Onde? O que aconteceu nessa festa? Entendeu? Então, assim, há essa especulação de como que você estruturar essa notícia. E, principalmente, textos relativamente curtos. Nada de uma história muito longa. Por quê? Uma notícia ela tem características de textos curtos. Às vezes, um texto muito longo vai perder todo o sentido. Então, é uma narrativa rápida, mas de forma coerente, de uma forma que fique clara para você, clara para quem está lendo, clara para quem está entendendo sobre o que você realmente quer falar, o que realmente você quer transmitir, quais são os fatos que você quer transmitir dentro dessa notícia. Certo? Então, vamos dar uma estrutura e exemplo de notícia. Olha só. Título. Então, chamada ou manchete, tá? No conteúdo. Precisa ser objetivo e trazer a noção do conteúdo ao leitor. Então, o título ele precisa ser bem claro, bem objetivo e, principalmente, atrativo. Sabe aqueles títulos assim que você vai procurando na internet, de repente acha lá um título legal, quero entender o que passa aqui. Agora, se tem um título chato, você nem olha, você nem clica. Ou, às vezes, numa revista, no jornal. Então, geralmente, naquela capa de revista, vem os títulos das notícias. Ou no jornal também já vem o título da notícia. E esse título ele precisa ter esse caráter de convite para que você possa ler o texto. Então, quando você for produzir uma notícia, não procure um título atraente, não um título assim, simples, tá bom? O que mais que nós podemos aprender sobre a estrutura de uma notícia? Os subtítulos. Então, em poucos caracteres, acrescenta informações complementares ao título. Né? Então, eu tenho um título direto e depois eu posso esclarecer um pouquinho mais sobre esse título. Já já nós vamos ver um exemplo, né, de uma notícia que está correndo essa semana, mas aí vocês vão ver qual é o procedimento. Vamos lá? Lead. O que é o lead? É um termo em inglês e, em termos jornalísticos, é a introdução e a apresentação do conteúdo. Então, geralmente, ele está lá no primeiro parágrafo dentro de uma notícia. Então, esse primeiro parágrafo é o segredo de uma notícia. É naquele primeiro parágrafo que é onde você começa a ler e começa a interessar sobre o que você está lendo, sobre a notícia. Então, ali nesse primeiro parágrafo, no lead, tem o quê? Quem são as pessoas?
quem foram os envolvidos no fato, qual é o assunto do fato, onde aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, qual é o fato que vai fechar todo esse processo. E aí que vem o restante do corpo do texto. Olha só. O corpo do texto é a parte em que o jornalista, o escritor, detalha as informações. Então, lá no lead, no primeiro parágrafo, você fala. Lá no lead, no primeiro parágrafo, você falou onde, o que, como se deu, qual é o processo. E aqui no corpo do texto, você vai detalhar as informações. Lembra do babado na aula, no início da aula? Lembra do babado no início da aula que eu falei? Sabe, quando você chega, e eu tenho um babado para te contar. Gente, é massa demais, não é? Falar o babado. Mas aí, se você falar o babado, a pessoa quer. "Ah, como? Quem? Quem é que estava?" E aí vem aquele tanto de perguntas. Então, dentro de um texto jornalístico, não dá para a pessoa perguntar onde, como, quem. Então, ele já traz todo esse processo. E no corpo do texto, eu vou esclarecer. Aconteceu assim, né, o desenrolar, como que aconteceu, né? Às vezes vem uma notícia triste, às vezes uma notícia alegre. E dentro desse processo, dessa notícia, eu preciso entender com objetividade os fatos apresentados. Então, eu preciso ser breve, entender, narrar, porém, eu não posso exagerar naquilo que eu venho. Eu não posso exagerar dentro dos fatos. Eu tenho que ser de forma imparcial, ok? Então, vamos dar um exemplo agora de notícia, de como que esse processo se enquadra dentro de um processo jornalístico. Então, olha só. Chegam ao Brasil as primeiras doses da vacina contra a dengue. Ixi, Maria, nem falei, nem para ler, tá difícil. Então, vamos lá. Então, agora eu vou explicar um exemplo de uma notícia. Olha esse título. Chegam ao Brasil as primeiras doses da vacina contra a dengue. E aí eu tenho uma imagem, é importantíssimo eu trazer também imagens, fontes, né? Então, olha só, esse é um exemplo. Então, eu tiro a manchete, o título. E você teve curiosidade para entender como é que é o processo da vacina contra a dengue? Então, vamos lá, vamos ver como é que é? Então, chegou ao Brasil neste sábado, dia 20, a primeira remessa, 20 de janeiro. A primeira remessa com cerca de 750 mil doses de vacina contra a dengue, que será disponibilizada pelo SUS. O lote faz parte de um total de 1,32 milhão de doses da vacina fornecida pela farmacêutica Takeda, sem cobranças ao Ministério da Saúde. Uma segunda remessa com 570 mil doses tem previsão para ser entregue em fevereiro. Então, eu vou parar por aqui. Lembra que eu falei que o primeiro parágrafo é importante? Então, aqui eu tenho o quê? Onde aconteceu, né? Chegou ao Brasil neste sábado. Já tenho onde aconteceu e quando aconteceu. Para quem? A primeira remessa com cerca de 750 mil doses de vacina contra a dengue. Então, aqui eu já encaixei o processo lá, que comunicou na manchete, né, naquela primeira parte, e aí eu vou para o desenrolar. Onde que aconteceu? Disponibilizado pelo SUS. Então, o lote faz parte de um total de 1,32 milhões de doses de vacina fornecida pela farmacêutica. Quem foi, onde foi, para onde foi. Então, tem aqui agora o restante do texto. Eu não vou ler todo para não delongar a nossa aula, mas aí na atividade de vocês tem esse texto, tá? E vocês vão lendo todo o exemplo que eu tenho aqui de texto, certo? E aí, o público-alvo em 2024 serão crianças, adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue, depois de pessoas idosas, grupo para o qual a vacina não foi liberada pela Anvisa. Então, aqui nós temos um exemplo claro, prático, de quê? De uma notícia. Então, baseado agora em todo esse processo que eu expliquei, de como caracteriza uma notícia, como estrutura uma notícia, o exemplo que eu dei de notícias, agora vocês irão fazer uma atividade, certo? Então, vamos lá responder?
Olha só, você vai ler o texto e responder as alternativas, tá? Então, vamos lá. Leia o texto com esse título, é uma notícia. 1,5 milhão de cearenses vivem com até R$ 2,33 ao dia. Então, vocês vão ler esse texto e vão responder as questões, tá? Então, aqui eu não vou ler a questão inteira, as alternativas. Mas, ó, o principal problema retratado na notícia acima é... E aí, vocês vão ter aqui as alternativas. A, B, C, D ou E. Dentro desse processo aqui, qual é a única alternativa correta? Qual é a única alternativa correta? Ok? Na segunda questão, em um trecho, mas eu gosto daqui, é uma comunidade boa, calma. As aspas foram usadas para, letra A, fazer uma citação de um autor, indicar fala de um personagem, ou letra C, indicar fala de um entrevistado. D, retratar uma situação verídica. Ou letra E, usar as palavras boa e calma com ironia. Então, qual dessas alternativas está correta? Em outro trecho, Fortaleza, 133.992, louras e girls da favela tentam sobreviver. Os nomes louras e girls estão representando. Letra A, somente o casal que participou da entrevista do jornal O Povo. Ou B, todas as pessoas que vivem em situação de miséria no Conjunto Palmeiras. Ou letra C, os casais que moram debaixo de lonas e viadutos e estão desempregados. Ou na letra D, as pessoas que fizeram parte do depoimento colhidos pelo jornal. Ou letra E, todas as pessoas que se enquadram neste nível de extrema pobreza. Na questão 4, lá vem aspas de novo. O de Fortaleza, 5,46% da população é o menor do estado, fecha aspas. Nesta oração, ocorreu um caso de referenciação por elipse. O termo referido ficou implícito. Sabendo disso, indique qual a palavra o artigo o está se referindo. E aí nós temos a alternativa A, B, C, D ou E. Então, perfil, né, índice, estado, ranking, né? Então, qual dessas alternativas é a correta? E vocês terão agora 20 minutos para responder essas atividades, ok? Vamos ao gabarito? Vamos ver quem acertou? Nós temos aí a primeira, a segunda, né, a terceira. Então, na primeira questão, letra B. Segunda, letra C. Terceira, letra E. E quarta, letra C. Ah, ainda tem as questões bônus, hein? E agora nós temos as questões bônus. Então, responda em seu caderno. Então, essas questões agora são questões bônus para vocês responderem. Vocês vão responder. Depois vocês vão mostrar, apresentar para os professores de vocês essas atividades e ele vai corrigir junto com você, ok? Então, finalizamos nossa aula por aqui e até a próxima aula. Bye!